Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós de volta, ligeiramente atrasados, 5 minutos, para mais um ponto de Fernando Lima. Podemos ser acompanhados a partir do 100.2, a Rádio Savana, e também no Facebook, através do savana.mediacup, no YouTube e através também do chilling.sapo. Fernando Lima, boa noite. Estivemos juntos na cidade da Beira. Sei que a semana correu bem porque estive lá e presenciei. E escolheu como facto de semana os malandros da oposição. Exatamente. E isto conta-se em poucos minutos. Esteve entre nós o candidato presidencial do MPLA, o partido irmão do Partido Frelimo em Angola, o general João Lourenço, que é também o ministro da Defesa de Angola, e é normal que entre partidos irmãos se exprima solidariedade, se troquem informações. Aquilo que me parece errado no posicionamento do general João Lourenço foi as suas declarações muito infelizes em relação à oposição. Ou seja, o general João Lourenço decidiu dizer que era bom que os dois partidos, neste caso o MPLA e a Frelimo, se preparassem para as eleições, para os pleitos eleitorais, senão os malandros tomariam conta dos resultados eleitorais. Ora, eu penso que em democracia há formas de tratar a oposição, há formas de lidar com a oposição sem tratar nestes termos de malandros. Mas nem sequer é uma brincadeira, porque atrás, na história do passado recente, temos, por exemplo, em relação a Moçambique, a Frelimo e o governo sempre tratou a Renamo de bandidos armados, e em Angola era a mesma, eram os bandidos da UNITA. Portanto, digamos que não sei se há uma hierarquia pejorativa em termos dos termos que se usam para a oposição, mas não melhorou muito a terminologia se mudamos de bandidos para malandros. Portanto, muito infeliz o posicionamento de João Lourenço. Aliás, em Angola, a UNITA já condenou o posicionamento de João Lourenço em Maputo. Em Moçambique, a oposição não gostou, mas, pelos vistos, o partido Frelimo não se sentiu incomodado com o termo malandros para aqueles que se sentam, por exemplo, que partilham o Parlamento com a Frelimo na atual legislatura. A oposição em Moçambique não gostou, mas não condenou de forma enérgica como fez a UNITA em Angola. Não. Nós que estivemos na Beira e estivemos numa conferência onde estiveram muitos elementos dos partidos políticos da oposição, houve essa condenação, houve inclusivamente um certo gozo em relação à forma como o João Lourenço tratou a oposição, mas eu não conheço, pelo menos, qualquer posicionamento oficial da Renamo e do MDM, que são os principais partidos da oposição aqui em Moçambique, quanto ao qualificativo malandros com os quais foram brindados pelo general João Lourenço. 4 temas vão nos acompanhar nos próximos 50 minutos. Tem a ver com a Conferência da Beira, Moçambique, que caminhos para o futuro. O aumento de preços dos combustíveis foi feito recentemente. A recapitalização do Moza Banco e também a garantia dada pelo FMI esta quinta-feira de que o relatório das dívidas ocultas será divulgado. Fernando Lima, estivemos na cidade da Beira, onde esteve lá concentrada a nata intelectual, numa conferência organizada pelo IES, pelo MASC, e teve o apoio da Universidade Católica. Vários temas foram lá abordados, mas o que polarizou muita atenção foi o tema descentralização, que é o tema do momento aqui em Moçambique. Fernando Lima, como é que viu esta conferência? Bem, a conferência foi muito importante, tem sido muito importante
as conferências anuais do IES, porque representam um momento de reflexão e de reflexão na profundidade sobre temas que têm a ver com Moçambique e com os moçambicanos. Trata-se de um exercício de cidadania muito importante. Aliás, anoto aqui uma frase importante do professor Castelo Branco, que disse na conferência que preferia ser rico não de recursos naturais, mas rico em cidadania. E isto acho que é muito importante. Segundo aspecto a notar, também acho muito importante que a conferência ela própria se descentralizou e se descentralizou para a Beira. Ou seja, é a primeira vez que a conferência do IES não se realiza em Maputo. Claro que só muito músculo financeiro, muito apoio, neste caso apoio internacional, permitiram que uma conferência com esta capacidade, com este gabarito, com esta qualidade, se realizasse na Beira. Que juntou várias pessoas de vários pontos do país. Exatamente. E isto também mostra que começamos a ter capacidade logística em várias cidades de Moçambique e não apenas em Maputo. Havia mais de uma centena de convidados de outras cidades moçambicanas que se fizeram à Beira e havia condições de alojamento boas, eu diria, para todos estes forasteiros, e isto é importante. Isto também demonstra que as províncias, que as capitais provinciais cresceram muito este ano. E eu diria que se neste momento uma conferência desta envergadura tivesse lugar em Pemba, em Nampula e em Tete, pelo menos nestas outras 3 cidades, haveria claramente capacidade para albergar todas estas pessoas, haveria restaurantes suficientes para albergar estas pessoas, uma vez que foi esta um pouco a filosofia, deixar que os participantes usassem também toda a logística da Beira, toda a restauração, todo o complexo de restauração da Beira, e também neste aspecto a conferência foi um sucesso. De Brasil veio o professor brasileiro Fernando Abrúcio, que também é investigador da Fundação Getúlio Vargas. Ele abordou o tema descentralização e defendia que países como o nosso, como Moçambique, deviam aumentar primeiro os seus níveis de democratização e depois debater profundamente essa questão de descentralização. Mas parece que nós estamos com muita pressa e, por exemplo, a Renamo exige que este pacote legislativo seja aprovado ainda nesta sessão e que as eleições de 2018 e 2019 serão regidas nessa base. Nós estamos a correr mais que a própria perna. Eu acho que não. Acho que não, porque sempre achei que a descentralização é uma questão importante, sempre foi uma questão importante e temos que ter a coragem de a fazer. De qualquer forma, eu anoto com muito interesse os posicionamentos do professor Fernando Abrúcio, que foi claramente a grande estrela desta conferência, abordando o tema da descentralização e da democracia. E uma das questões, e nisso eu estou de acordo com o professor Fernando Abruzzi, ele diz: se vocês pensam que descentralizar é para resolver um problema político, isso vocês estão profundamente errados, porque não vão resolver esse problema. A descentralização, os modelos de descentralização deve ser profundamente bebida das vossas próprias experiências, da vossa própria evolução e, claro, tendo por fundo a participação dos cidadãos, mas não tendo como causa próxima uma questão política a resolver. Claro que é a questão política que nós temos em mãos, mas a questão política deriva de uma outra série de questões que têm a ver com democracia, que têm a ver com participação, que têm a ver com exclusão política, têm a ver com
suspeições fortes de fraude, de fraude eleitoral e, inclusivemente, e isto também foi referenciado na conferência, e é interessante que isto foi referenciado na conferência pelo antigo deputado da Frelimo, Alfredo Gamito, que, não obstante nós termos um sistema de representação proporcional, os nossos déficits de democracia em Moçambique não permitem que um sistema de representação proporcional consiga alargar esse nível de proporcionalidade de participação aos partidos que inclusivamente, conseguem ganhar lugares no Parlamento, porque exatamente a participação fica confinada a essa participação. E por isso depois que temos estas derivas. Porquê? Porque, por exemplo, o partido Renamo, não obstante isto não está legislado, não é um princípio legal, sendo que é excluído nas províncias onde tem a maioria dos votos. Ora, mesmo que estes aspectos... Então, que significa que este sistema, o vencedor leva tudo, é pernicioso, olhando um pouco para estas declarações de Alfredo Gamito? Eu acho que é algo grosseiro dizer o vencedor leva tudo. Aquilo que eu acho é que há uma prática política do partido dominante em Moçambique em que a sua concepção de democracia representativa, de democracia em que o sistema eleitoral é a representação proporcional, e a Frelimo não consegue ir para além daquilo que é a sua interpretação legal, daquilo que lhe garante a lei. Só para dar um exemplo. Por exemplo, não era obrigatório que todos os pelouros nos municípios pertencessem ao partido vencedor. Podia-se, por exemplo, estabelecer, apesar disto não estar na lei, podia-se estabelecer uma proporcionalidade entre a oposição e o partido vencedor dos pelouros que seriam atribuídos... As variações, neste caso. Sim, exatamente, das variações na Câmara. Claro que é evidente que a maioria das variações seriam para o partido vencedor, senão, assim, não havia nenhum interesse em que um partido fosse vencedor. Mas não é esse o sentido. Então, de facto, na prática, depois aplica-se essa máxima do vencedor leva tudo. Mas isto não viola a lei, mas viola a participação e a inclusão. E isto depois é replicado a todos os níveis da nossa sociedade. E por isso que se pensa que a descentralização e o modelo de descentralização que aperfeiçoou determinados mecanismos, incluindo de natureza eleitoral e de representação, podem resolver estes problemas. Por exemplo, até há pouco tempo achava-se que as assembleias provinciais eram um gasto de dinheiro, não estavam lá para fazer nada. E isto está refletido também em termos legais. De facto, aquelas pessoas, para além de participarem, e isso é importante, de estarem neste órgão coletivo nas províncias, os seus poderes, em termos de fiscalização do Executivo Provincial, são mínimos, são simbólicos. Ora, se dermos mais poder às Assembleias Provinciais, de facto estamos a criar situações de contrapoder. E isso é importante mesmo em termos democráticos. Se avançarmos para a solução da eleição dos governadores, quer eles sejam eleitos diretamente ou indiretamente na Assembleia Provincial, estamos a avançar, eu penso, na direção correta. Mas há muitos perigos, há muitas armadilhas e, por exemplo, o professor Fernando Abruzio chamou a atenção da questão dos financiamentos para os municípios, para as regiões, que de facto não podem sobreviver sem o apoio do Governo Central. Ora, se a matriz for a matriz atual, claro que teremos sempre o mesmo problema, ou seja, as regiões que são
governadas, geridas, ou onde a influência da oposição se faz sentir como maioria, serão sempre as regiões que terão menos fundos. Nós sabemos, e estamos a vir da Beira, e estamos na época das chuvas, e a Beira está a uma verdadeira calamidade enquanto cidade. Portanto, a Beira tem muito mais problemas estruturais do que a cidade de Maputo. Eventualmente, uma intervenção de fundo na Beira seria mais fácil de fazer que em Maputo, porque é uma cidade muito mais Mas isso muito com mais apoio pequena. do Governo Central, Governo Central. dentro desta lógica do professor Exatamente, Fernando Abreu. mas isso não acontece, ou seja, eu não estou a dizer que não há apoio em termos de infraestruturas a programas de fundo na Beira. Há, com o apoio do Governo Central, com o apoio do Banco Mundial, há programas que têm a ver com saneamento, com esgotos, com água. Portanto, são programas de fundo, mas não são programas que estão a resolver ou que vão resolver a breve trecho os problemas de fundo que esta cidade tem. Ora, se estes problemas estivessem aqui na cidade de Maputo, eu tenho a certeza que já estaríamos noutro patamar de resolução desses mesmos problemas. Ou seja, a Beira tem o azar de ser gerida pela oposição. Logo, sofre alguma marginalização em relação às próprias perspectivas de desenvolvimento. Por exemplo, a questão dos administradores distritais nos municípios. E é uma questão levantada pelo David Simango. Que foi uma questão levantada pelo Lutero Simango. Claramente é um despesismo, não se compreende. É claramente uma medida de cariz político, mas despesista, porque significa mais meios, mais dinheiro, mais salários, mais alugueres de espaços, e este administrador distrital não resolve absolutamente nada. De facto, na prática, aquilo que se tenta fazer é arranjar tarefas, arranjar algo que justifique a existência desse administrador. No fim do dia, aquilo que nós temos é mais conflitualidade política, mais peso em termos administrativo, e os problemas não são resolvidos no fim do dia. E é uma questão que em tempos foi levantada por Enéas Comicho, quando o presidente do município de Maputo, perante o presidente da República na altura, o Sr. Armando Guebuza, que falava desta dupla administração, de ter na cidade de Maputo, no município de Maputo, que coincide com a cidade de Maputo, um governador. Exatamente, aliás, Maputo é a situação mais aberrante, com a governadora da cidade, que não tem culpa desta aberração, e depois um presidente do município. Ora, os serviços municipais podiam claramente fazer a administração da cidade sem a necessidade da existência de uma governadora da cidade. Aliás, já se construíram, inclusivamente, edifícios para albergar o governo da cidade. E num país que adora mordomias, carros, viaturas, subsídios de transporte, de gasolina, de viagens, de representação, estas coisas são muito pesadas, e nós devíamos avançar para uma administração muito mais leve, muito mais ágil, que fosse de facto conhecida não pelo seu peso, não pelo seu despesismo, mas pelos problemas que resolve, pelo desenvolvimento e pelos benefícios e melhorias na qualidade de vida que traz aos munícipes e, em última análise, aos cidadãos. E também o David Simango aproveitou na sua intervenção na Beira para defender o que o MDM já defende, que é a eleição de governadores provinciais. Afonso da Câmara, na entrevista que dá ao canal do Moçambique, também volta a representar, mas vi um Afonso da Câmara um pouco mais calmo, não aquele Afonso da Câmara incendiário, em que também levantava a hipótese deste pacote legislativo entrar e ser aprovado
meados de 2017, um pouco já para além de junho, mas já antes ele defendia maio. Mas em certos setores há quem acredita que isso não vai ser resolvido antes do Congresso da Frelimo em setembro. Eu também penso que sim, porque será um grande momento, em princípio, de consenso, mas pode ser que não seja. Mas essa é pelo menos a perspectiva, ou seja, o ponto é que questões de fundo, em termos de Frelimo, este partido sente-se mais confortável de referendar determinadas questões de fundo a esse nível, a nível de Congresso, o que dá mais músculo, por exemplo, ao presidente desse partido para negociar com Afonso Dhlakama. Isto do ponto de vista Frelimo. De qualquer forma, e é sensível à questão que levantaste, claramente Dhlakama mostra-se muito mais compreensivo, muito mais acolhedor e consensual em relação a algumas questões que, à partida, eram, de facto, pontos de vista da Frelimo. A questão de se avançar mais lentamente neste dossiê da descentralização, que era algo que a Renamo, ainda há alguns meses atrás, achava que era uma questão imediata. Aliás, devemos recordar que a Renamo defendia que sem a governação nas seis províncias não havia qualquer possibilidade de entendimento com o governo, com a Frelimo. Ora, houve claramente uma evolução nesta visão daquilo que deve ser um pacto, em última análise, eu diria um pacto de regime com a Frelimo. Aliás, eu chamo à colação de novo o professor Fernando Abruzio, que ao longo da sua extensa intervenção chamou sempre a atenção da necessidade de pactos sociais que têm a ver com todas as forças da sociedade, a contratualização das questões de fundo, das questões que têm a ver com a democracia, com a participação, com a consensualidade, e que sem se ter em mente esses princípios, nada é possível de alcançar. Aliás, ele chamava até a atenção de que a descentralização pode aumentar o clientelismo se não for bem feita, sobretudo se não houver um processo claro de distribuição de recursos e se não houver cuidados nas questões financeiras e econômicas. Claro, isso é um dos perigos iminentes. Cada governador ou cada governo local se transformar num pequeno bandostão. Ou seja, só depois ganham lugares nos governos locais os daquele partido. É preciso distribuir bens, mordomias, cargos, benefícios para os elementos só daquele partido, ou seja, replicar ao nível daquela região territorial, replicar por um novo partido vícios que nós já vimos no país em termos nacionais e em termos locais. Portanto, o clientelismo claramente é uma das doenças do localismo em termos de governação. E Moçambique, que não tem ainda essa experiência, pode beneficiar de muitas experiências negativas em todos os países que têm este tipo de modelos descentralizados de governação. Há muita tendência do caciquismo, de se beneficiar localmente uma certa elite, uma certa clique que gira em torno do poder. Ora, se descentralizar é para dar o poder
mais uma vez, a um pequeno grupo de eleitos, não vale a pena descentralizar, porque descentralizar tem atrás de si a perspectiva de que vai existir uma maior participação dos cidadãos. Falando, Lima, vamos ao nosso segundo tema, que tem a ver com o aumento de preços de combustíveis. O governo aumentou nesta quarta-feira e anunciou que os aumentos vão ser numa base mensal. Isto é em resposta à pressão das gasolineiras? A medida do governo responde a várias preocupações. Responde a uma agenda acordada em termos internacionais com o FMI e que tem a ver com a política de subsídios. O FMI disse curto e grosso que não concorda com os subsídios em Moçambique. O facto do FMI não concordar não significa que o governo corra logo a seguir para cortar os subsídios, porque o governo sabe que se corta os subsídios, sobretudo se cortam os subsídios abruptamente, tem a revolta na rua. Ora, o governo não quer o país em pé de guerra e mesmo a comunidade internacional não quer que isso aconteça. Portanto, é preciso ser-se ponderado numa política gradual de eliminação de subsídios. Um segundo aspecto tem a ver com os subsídios, de algum modo, são irrealistas. Nós vivemos numa economia de mercado em que, em última análise, os cidadãos têm que pagar pelo custo de determinados produtos. Se há um consenso que determinados produtos ou serviços podem ser subsidiados, nomeadamente, por exemplo, os cuidados de saúde para os mais desfavorecidos, o acesso ao ensino para as primeiras classes. Há outras questões que não são tão consensuais. Por exemplo, o subsídio dos combustíveis neste momento é transversal. Significa que a pessoa que vive numa mansão e o chapa baseado no chipamanine, o chapa não é um bom exemplo porque o chapa tem outro tipo de subsídio em relação ao subsídio geral. Mas digamos que o cidadão suburbano que tem o seu Honda Fit, passa a publicidade lá estacionado no beco, tem o mesmo tipo de subsídio que a pessoa o senhor da mansão. Que vive na mansão. Ora, isso, em última análise, reflete desigualdade. Reflete desigualdade porque é muito mais beneficiado a pessoa da mansão ou mais penalizada a pessoa do carro do beco. Mas também vimos, e o governo usa isso para demonstrar a irracionalidade dos subsídios, quando os preços se situam a um patamar tão baixo, inclusivamente começamos a criar desequilíbrios regionais e começam os camionistas a levar combustível para o Malawi, para o Zimbábue, a fazer os seus próprios negócios de transporte de combustível, porque é muito mais atrativo comprar combustível subsidiado e vender combustível subsidiado no Zimbábue. Então está a defender que é uma boa estratégia o governo ir pouco a pouco a libertar-se dos subsídios? Claro, tendo como perspectiva que nos próximos tempos as mudanças nos preços internacionais do petróleo não se vão alterar substancialmente. Por exemplo, este ano ou no final do ano passado, a Organização dos Países Produtores de Petróleo acordou numa redução da produção exatamente para elevar os preços do petróleo, porque os produtores se sentem muito lesados porque não têm o mesmo tipo de liquidez para os seus planos de desenvolvimento, sendo eles produtores de petróleo. Temos o caso de Angola, que é altamente penalizado pela baixa dos preços de petróleo. Mas
por causa e acho que não é inocente, a revelação de reservas extraordinárias de petróleo nos Estados Unidos, tem vindo a fazer com que os preços de petróleo tenham baixado no último mês. Parece-me que essa vai ser a tendência. Os analistas acham que, pelo menos, não vai haver mudanças radicais. Portanto, num contexto em que não há mudanças radicais nos preços, essa política é acertada porque, no fim do dia, faz com que o país e os consumidores de produtos petrolíferos paguem aquilo que as gasolineiras pagam no mercado internacional. Porque também há outro aspecto. Não é correto, e o governo, infelizmente, não tem honrado Com o compromisso de entregar com esse compromisso, ou seja, a gasolineira paga um preço de importação alto e depois tem que vender baixo e não é compensada pelo governo por este diferencial. Daí que veio essa pressão. Também o governo manteve os subsídios aos transportadores, mas nós todos sabemos que para se ter acesso a esse subsídio dos transportadores é preciso ter uma contabilidade organizada, é preciso ter uma gestão prudente da empresa. Mas a maioria desses chapas não tem isso e agora defende um aumento do preço que não era visto há 9 anos. Como é que vês, Fernando? Bem, este é um problema muito, muito complicado. Muito complicado porquê? Porque não tem apenas a ver com o debate formal e informal. Claro que os chapas deveriam ser setor formal. Claro que não é tão complicado os chapas legalizarem-se, terem as suas licenças em dias. Mas esta situação da legalização dos chapas, de terem tudo organizado e em dia, vive paredes meias com outros problemas mais de fundo que têm a ver com, por exemplo, boa gestão. E os chapas não são propriamente um exemplo de boa gestão. Um bom modelo de gestão. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que as margens de lucro dos chapas têm vindo a ser cada vez mais apertadas. Ou seja, ser chapeiro, fazer transportes, não é uma atividade muito lucrativa, sobretudo para aqueles que não são bons gestores dos seus meios, dos seus recursos, na substituição de peças, de sobressalentes, de compra de óleos, lubrificantes, porque aqui a tendência é poupar em tudo. Ora, poupando em tudo, depois acabam de ter prejuízos maiores do que se fizessem, por exemplo, uma boa gestão dos meios que têm ao seu dispor. Isto, claro, e isto também são as regras do mercado. No mercado só sobrevivem os melhores. Aqui, os piores não têm condições de sobrevivência e isso é o que as leis do mercado dizem agora. O outro aspecto é que, em relação à própria questão de gestão, da boa gestão, das boas práticas e da legalidade, há outras coisas que são claramente questões de máfia e de gangsterismo puro. Por exemplo, uma parte do setor dos chapas é abastecido com combustível roubado, com combustível que não tem nada a ver nem com combustível subsidiado. É pura e simplesmente combustível roubado. Ora, quando uma pessoa tem combustível a baixo preço, logo tem alguns proventos, agora está na moda falar-se de mais-valias, obtém mais-valias que os outros que têm que pagar pelo combustível ao preço fixado, que não têm as mesmas vantagens. Ora, aquilo que acontece é que mais e mais há cada vez mais tendência de os chapas exatamente flutuarem
ou viverem neste mundo, submundo mundo mafioso. de ilegalidades, de mafiosidades, porque exatamente é esta a fórmula que se encontrou para contornar o problema dos preços fixados, que também, em última análise, contraria o mercado, ou seja, o governo tenta fazer política social nos transportes privados. Nós achamos aberrante o My Love, e o My Love é claramente uma arma de arremesso político de todos contra o governo. Mas o My Love, em termos estritamente económicos, representa exatamente essa alternativa do baixo custo de transportar pessoas como gado para exatamente contornar os custos de um carro mais confortável, mais cômodo e com, inclusivamente, aqueles requisitos que as autoridades exigem que um carro de transporte de passageiros tem e que não existe numa carrinha de caixa aberta. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Cá estamos nós de volta para a segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos agora analisar o tema que tem a ver com o Moza Banco. Falhou a recapitalização do Moza. A Moçambique Capitais não conseguiu entregar uma garantia bancária de 100 milhões de dólares. É um sonho que roeu, de ter moçambicanos maioritários num banco. Para já, eu diria que a situação é muito mais complicada. A esperança, costuma-se dizer que é a última a morrer, mas a Moçambique Capitais claramente perdeu uma oportunidade de ouro de forma solitária, ou seja, beneficiando do Estatuto de Direito de Preferência, concorrer à recapitalização do Moza, ou seja, recuperar o banco para si. Isto não significa que os acionistas da Moçambique Capitais e os acionistas da Moçambique Capitais neste momento estão quase isolados, uma vez que o novo banco, não obstante não se afastar da estrutura acionista do Moza Banco, decidiu não fazer a recapitalização. Portanto, é apenas a Moçambique Capitais que está a fazer esta tentativa de mobilização de fundos para prestar a garantia bancária exigida pelo Banco Central. Isto também é importante referir, que já foi uma nuance que o Banco Central, o facto de ter dado um estatuto preferencial à Moçambique Capitais, foi uma nuance do Banco Central introduzida posteriormente à intervenção a 30 de setembro. Isto não estava previsto inicialmente. Então, o próximo cenário é os acionistas da Moçambique Capitais continuam obrigados a apresentar uma garantia bancária nos termos fixados pelo Banco de Moçambique. Aquilo que se altera substancialmente é que o Banco Central terá que analisar outras propostas para a recapitalização do Moza Banco. E há uma grande fila no Banco Central por este banco. Há uma grande fila, há interessados com grande credibilidade, com liquidez, com a liquidez necessária para fazer a recapitalização do banco, que estão em situação de necessidade em termos de perspectiva de crescimento, ou seja, por exemplo, um banco como o ABC ou como a Société Générale, que já estão também, que está na lista. Sim, mas eu queria falar em termos de uma progressão mais significativa em termos de crescimento no país. A Société Générale e o Banco ABC
tem um número muito reduzido de balcões no país e, sobretudo, também tem uma implantação muito reduzida em todo o território nacional. E podem ganhar um MOSA que já está expandido ao praticamente em todo o país. ganhar o MOSA, de repente ganham uma dimensão nacional. Portanto, digamos que o MOSA é um produto muito apetecível nesse sentido. A este facto junta-se o elemento fundamental, que é liquidez. Não parece que haja problemas de liquidez no Atlas Mara, embora já tenham passado melhores dias na sociedade do Bob Diamond e também na Société Générale, que é um dos maiores bancos franceses. Portanto, 100 milhões de dólares não é um exercício muito complicado. Também há outro aspecto que deve ser ponderado, que é o Banco de Moçambique e, sobretudo, o seu novo governador tem esta opinião que o mercado moçambicano não justifica a existência de tantos bancos. Então, eles claramente, a direção do Banco de Moçambique, claramente gostaria de ver o setor mais consolidado, portanto, menos bancos na praça, mas menos bancos, mas bancos mais sólidos, mais fortes, mais sólidos na praça de Moçambique. Esta situação que vulnerabiliza a Moçambique Capitais permite que, por exemplo, o Banco de Moçambique seja também um player, seja, digamos, uma instituição que não fica de fora a analisar propostas, mas que intervenha em relação às propostas e, por exemplo, faça ou tente sugerir fusões, junção de bancos, enfim. E para Fernando, qual é a solução ideal para o MOSA? Esse pensamento do Banco Central. Bem, eu penso que a solução ideal seria que o MOSA renascesse na praça moçambicana como um banco forte, ágil e que, de algum modo, tenha aprendido com os erros do passado, porque há questões de natureza conjuntural que têm a ver também com a própria situação do setor público da nossa economia, mas isto foram opções e o banco quis crescer rapidamente, exatamente emprestando dinheiro a estas grandes empresas para tornar os seus números mais gordos. Ora, isto veio a revelar-se um desastre. E, portanto, não basta apenas que por detrás do MOSA esteja a Sociedade de Moçambique Capitais, aquilo em termos de sociedade, em termos de economia moçambicana, em termos de setor bancário, o que é importante é que exista um MOSA que não pode ser tutelado, não pode continuar a ser tutelado pelo Banco de Moçambique. Aliás, o Banco de Moçambique sempre deixou muito claro que venderia este banco, mas tem que ser claramente um banco mais forte, mais ágil e que não cometa ou repita os erros do passado. Fernando Lima, vamos a um outro tema, que é o último. O Fundo Monetário Internacional garantiu nesta quinta-feira que a auditoria de dívidas, as chamadas dívidas ocultas de Moçambique, vai ser divulgada. É uma boa notícia. É uma boa notícia e é importante que ela tenha sido divulgada neste momento em que estamos a menos de 10 dias. Sim. Praticamente a menos de 10 dias do fim dos 30 dias solicitados pela CROL. Da auditoria da CROL. Porque aquilo que os moçambicanos, e não só as instituições envolvidas no desenvolvimento de Moçambique, têm o medo de que
o relatório vá parar aos gabinetes e nunca saibamos o que é que aconteceu com este dossiê das dívidas escondidas. Por exemplo, os doadores pagaram uma auditoria forense para o Banco Austral e até hoje Não conhecemos o conteúdo do não relatório. conhecemos o conteúdo desse relatório. Esse relatório está afundado na Procuradoria-Geral da República e, aparentemente, não nos beneficiamos nada sobre as lições ou os elementos, os factos que esse relatório poderia ter trazido e também defraudou aqueles que puseram dinheiro para se fazer esta auditoria, porque fizeram este esforço, não se apurou nada em relação ao que aconteceu no Banco Austral, e é importante lembrar que, inclusivamente, houve mortes decorrentes da situação financeira do Banco Austral e, portanto, não se pretende que não aconteça o mesmo em relação às dívidas escondidas. Portanto, é uma boa notícia. No entanto, isto não significa que esses mesmos resultados sejam resultados de que há expectativa que venham a acontecer, nomeadamente... Não queremos termos dois relatores, um com aspectos mais sensíveis, guardado na gaveta, e o outro para o consumo público. Tem sido isso um dos cenários que tem sido veiculado, ou seja, que há um relatório para consumo da Procuradoria-Geral da República que depois faria a triagem daquilo que devia mandar a tribunal, daquilo que devia constituir, digamos, a área do crime, a área da ação penal e um relatório menos sensível em que nos dê um historial daquilo que aconteceu. Por exemplo, o Parlamento concluiu que houve uma violação constitucional. Tirámos algumas ilações disso. Não aconteceu. Nada. Não aconteceu nada. Portanto, o medo é de que um relatório feito por uma empresa conceituada e com pergaminhos firmados no panorama internacional possa conduzir ao mesmo destino ou que seletivamente sejam omitidos determinados factos para não causar problemas políticos ao governo e ao partido que está no poder. Falando das dívidas ocultas, o governo falhou o pagamento da prestação da Proíndicos, depois de ter falhado também em janeiro o pagamento da prestação da Ematum. Esta estratégia não é uma estratégia de suicídio? Pode ser, mas o governo não pensa que seja essa a estratégia. Por um lado, não estão cortados os mecanismos de diálogo com os credores, ou seja, os canais de comunicação continuam a funcionar e continuam a funcionar, nomeadamente, através dos consultores que foram nomeados pelo Ministério das Finanças, nomeadamente para a área financeira e para a área legal. Esta mesma estratégia não é apenas coordenada com estes consultores. Apesar disto não ser assumido pelo FMI, claramente, se o FMI tivesse robustas reticências a uma estratégia desta natureza, Moçambique nunca poderia fazer isso, estaria neste momento em colapso total. Ora, aquilo a que nós assistimos é que, inclusivamente, alguns números indicadores têm melhorado, não obstante estes posicionamentos. Aquilo que o governo pretende atingir com este posicionamento é forçar um entendimento com os credores em relação a esta dívida comercial.
Uma negociação em bloco. Exato. Separar, por exemplo, este pacote em relação ao pacote global da dívida comercial, da dívida bilateral e da dívida às instituições internacionais. Por outro lado, o Governo, não obstante haver aqui várias nuances, por exemplo, o Governo no ano passado pagou uma tranche à Ematum. O Governo pagou uma primeira tranche em março à Proíndicos. Mas aquilo que o Governo pretende dizer é o seguinte: não há ainda garantias de Estado em relação à Proíndicos e à MAM. Portanto, aquilo que pretende transmitir aos credores isto é uma dívida entre empresas privadas. Portanto, também pretende que, apesar de ser uma falácia, pretende que os credores negociem com as empresas. Sim. E que não venham diretamente bater à porta do Governo. E que as empresas encontrem soluções, e claro, quando se diz as empresas encontrem soluções com os próprios credores para dar resposta a este problema de dívida. Portanto, tentando circunscrever, embora me pareça a mim pessoalmente que isto é difícil de acontecer, mas tentar circunscrever a dívida, digamos, à esfera privada, não forçando a que o Governo tenha que assumir, mais uma vez, as incapacidades financeiras da MAM e da Proíndicos. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa e voltamos de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.